Adoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. A FTIP, sigla de Força Tarefa de Intervenção Penitenciária, foi criada em janeiro de 2017 pela portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública de número 93 e, atualmente, conforme a portaria número 65, de 25 de janeiro de 2019, a Secretaria Nacional de Políticas Penais coordena exclusivamente a Força Tarefa, na forma dos acordos ou convênios de cooperação federativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, celebrados com os estados e com o Distrito Federal, nos termos da Lei 11.473, de 10 de maio de 2007, lastreada em uma política pública voltada para a retomada de controle de unidades prisionais rebeladas. As forças-tarefas de intervenção penitenciária são compostas por profissionais mobilizados dos sistemas penitenciários estaduais e do Distrito Federal, liderados por agentes federais de execução penal, estes com experiência e capacitação em atividades de intervenção penitenciária. Ainda como objetivos, a FTIP busca a preservação da ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública e a defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Importante salientar que no fluxo processual de autorização e emprego da Força-Tarefa, a partir que se apresenta a crise na unidade federativa, o Ministério da Justiça e Segurança Pública é provocado, este demanda à Secretaria Nacional de Políticas Penais, que atribui à Diretoria do Sistema Penitenciário Federal a convocação das unidades federativas a cooperarem para que seja feita a mobilização da equipe de intervenção. A intervenção se dá na crise, não no Estado, razão pela qual já houve a tentativa da mudança da nomenclatura Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária para Força de Cooperação Penitenciária. Tal observação é necessária, tendo em vista que, em que pese a criação regimental da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária no ano de 2017, há registros de cooperação do então Departamento Penitenciário Nacional com algumas unidades federativas desde o ano de 2006. Por exemplo, entre 2006 e 2007, intervenção no Presídio Estadual de Segurança Máxima em Campo Grande, que durou cerca de 100 dias. Nos anos de 2011 e 2015, centros de detenção provisória São Raimundo Nonato, no Piauí, e Altos, também no mesmo estado. Nos anos de 2014, Unidade Prisional de Segurança Máxima em São Luís, no Maranhão, e também nesse mesmo ano, Centro de Detenção Provisório do Complexo Itaitinga, do Ceará. A pretensão deste episódio, no qual trago áudio inicial do agente federal de execução penal César Belmontes, um dos pioneiros da FTIP, é abrir espaço no qual apresenta-se a FTIP comprovadamente como um mecanismo de geração e oferta de direitos humanos à população carcerária, pois, em ambientes rebelados, como perceberão nas narrativas, grande percentual dos indivíduos privados de liberdade se tornam escravizados pela ausência ou leniência do Estado. O ano era 2017, né?
Primeiro, vale a pena falar sobre a questão do Mauro e a importância dele para a FTIP. Em 2009, o Mauro começa a... Fiz meu curso dele de intervenção tática em 2009, e desde aquela época ele já tinha como panorama e vontade, que é a expansão, né, dessa força aos moldes à época da Força Nacional. Creio que ele se baseou muito no modelo da Força Nacional. E antes de 2017, houve uma crise no Ceará, no qual ele, de forma nada regimental, foi ao Ceará dar um apoio com os colegas voluntários, que muitos tiraram férias porque não foram seguidos, enfim, para tentar conter uma onda de rebeliões que estava vindo no Estado, provocados pelo PCC. Aí eu creio ser o nascedouro, né, da força. Bom, quando se dá o ano de 2017, vem aquela crise homérica, né, no Rio Grande do Norte, e uma coisa foi puxando a outra, a necessidade fez com que o governo tomasse uma posição, e aí nasce a força, não como ela deveria ter nascido, né, prontamente estabelecida, já regimentada. Ela nasce de uma necessidade decorrente daquela crise lá no Rio Grande do Norte. Bom, dito isso, entre 5 a 7 dias, estabeleceu-se uma logística homérica. Foram convocados colegas aqui, São Penitenciário Federal, e aí já senti uma grande dificuldade, porque foi muito batido aqui na tecla a questão se tinha ou não competência para atuar, não podia ser obrigado, aquela questão de ser polícia ou não, tudo isso influenciou bastante no crescimento, né, e no desenvolvimento da força. Mas nesses 7 dias foi feita uma logística, entramos em contato com Força Aérea, separamos material, homens do DF, do Ceará, do próprio Rio Grande do Norte, Santa Catarina, outros estados se voluntariaram, né, capitaneados também pelo carisma do Mauro e pela vontade, homens da intervenção tática, né, formados para esse momento. Já tinha esse momento na cabeça que um dia ele poderia chegar, e aí foram para a missão. Chegando lá, eu confesso para o senhor que eu me deparei com um cenário absurdo. Era algo assim, fora do normal. Entre as coisas que nos chamou a atenção foram a apreensão no primeiro dia de mais de 150 armas brancas, mais de 8 armas de fogo, uma infinidade de munições, fora armas de fogo artesanal. Fomos recebidos a tiro lá, né? Tentativas de fuga, amotinamento, já estava rebelado. A vantagem é que a nossa surpresa tática, assim como a doutrina de operações táticas diz, né, nosso método do ciclo Oda, foi sobressalente, né, e também nós estávamos com uma quantidade aí mais ou menos de 100 homens em relação ao cenário que se encontrava lá. Isso deu uma grande vantagem tática, sem contar da própria superioridade relativa que é inerente dos homens das forças de operações especiais, né? E aí deu-se uma guerra muito intensa, mas felizmente em coisa de 40 minutos estava-se controlado o cenário, o que não indica que estava dominado, né, de uma maneira mais macro. E aí começa a se estabelecer durante infindáveis 5, 7 dias um teste por parte da massa carcerária lá de Alcaçuz, né, para ver se a gente estava ali fazendo, porque eles estavam acostumados com as operações de choque, entrar lá e sair, e para ver se a gente ia fazer a mesma coisa. Então, a partir de um determinado dia que as coisas começaram a ficar muito complicadas para eles, porque já eles estavam em muitos numa cela, porque eles tinham quebrado praticamente toda a unidade. E aí eu quero fazer um parênteses para que as mazelas que nós encontramos lá. Nós encontramos presos sendo escravizados por outro preso, familiares de presos sendo prostituídos para pagar contas, vendas das próprias marmitas e remédios lá dentro por parte das facções criminosas, uma intensa guerra entre primeiro comando da capital, o sindicato do crime, né? Então esse foi o cenário mais caótico que a gente enfrenta lá. E aí a força começa a estabelecer procedimentos. Esses procedimentos vêm em junção com uma nova visão. O Estado também meio que é obrigado, né? Precisa apoiar a força, e a gente teve uma certa dificuldade, porque nem o Estado, nem o DP sabia do que era a força propriamente dita, o que literalmente aquilo poderia trazer. Entretanto,
as melhorias para o cenário da segurança pública foram cada vez maiores, né? Cada vez mais contundentes essas melhorias. E a força foi se consolidando. Essa foi a primeira parte. Aí entra a empresa e começa a ter trabalhos de atraso, não entrega a obra a tempo, não manda número por conta de pagamento, enfim, uma dificuldade muito grande nesse sentido, né, de poder ampliar e acelerar o processo, e isso faz com que a gente domine primeiramente a parte do PCC, mas nós fiquemos aí mais ou menos uns 40 dias para poder tomar o lado do sindicato do crime, que ficava em outro presídio, era um complexo, esse era o presídio. Aí depois nós vamos lá, retomamos, já tínhamos a experiência, isso nos ajudou bastante, não foi a parte mais difícil, entretanto a gente encara aí a questão de buscar o sindicato do crime no outro complexo unitário e colocar tanto o sindicato do crime quanto o PCC numa única unidade. Então o nível de segurança e de tensão foi lá em cima. Mas felizmente também foi um sucesso, controlamos, teve muitos erros e acertos, e Alcaçuz e um dos grandes também pontos de sucesso de Alcaçuz foi o fato do Mauro ter assumido a Secretaria do Rio Grande do Norte. Ele manteve a ideologia e os procedimentos que foram implementados lá. Isso deu uma grande vantagem para que tudo que tinha sido feito permanecesse. O trabalho continuou e esse modelo gera outras chamadas para Roraima. E a gente vai lá em Roraima, no caso eu, né, eu participei dos dois momentos, participei tanto da retomada das duas unidades em Alcaçuz, e por lá permaneci por quase 5, 6 meses, como chefe de segurança algumas horas, substituto de direção, enfim. E depois eu vou para Roraima. E em Roraima a gente chega num cenário que chega a ser assustador, que era a PANC, né, o Presídio Agrícola de Monte Cristo, onde quase metade dos presos não estavam dentro de uma cela, ficavam ao relento sem nenhum tipo de assistência. Banheiros não existia, chegada do Estado também não existia. E aí o DPEM assume toda a parte desse teatro de operações com seus policiais sendo chefes dessa próxima operação, vide a experiência que tinham tido em Alcaçuz. E por a experiência, nós em 20 minutos retomamos uma unidade dentro de um complexo. No outro dia retomamos outra unidade de uma cadeia que estava toda destruída, com corpos e armas enterrados por todo o longo, né? Uma vez que a unidade tinha um espaço físico bastante grande, penitenciária agrícola, o PCC dominando toda aquela unidade, e os procedimentos que foram implantados em Alcaçuz foram devidamente implantados lá em Roraima, e ambos os sistemas são hoje um grande exemplo. A força se mostra extremamente importante, é utilizada, e a força ela tem duas missões. A primeira é retomar as unidades rebeladas e implementar o mínimo de procedimentos e diretrizes, e segundo, fazer com que essas diretrizes sejam implementadas no cerne do sistema penitenciário daquele estado, além de subsidiar treinamento, não só na parte operacional, mas também na parte de assistências, que hoje acontece isso, a força vai, retoma, dá segurança para que as assistências cheguem, e aí eu digo que a força é, sem dúvida, um dos maiores objetos de direitos humanos que o Brasil tem hoje, né? Um dos maiores, porque é pela força que alguns órgãos, como Defensoria Pública, assistências médicas, órgãos de controle da execução penal, podem acessar unidades que antigamente eram proibidas. A PANC, por exemplo, ninguém entrava. Colocava ali uma comida na porta, parecia que tinha animais dentro, não abria, puxava, e aí nenhum agente entrava por lá há anos. Depois disso veio parar, uma outra crise absurda, e durante 60 dias de atuação da própria força, os números melhoram de 60% a 70% na redução da taxa de homicídios na Grande Belém, depois em Manaus, e por aí as ações da força. Tendo em vista que Belmontes observou com mais detalhamento as atuações da FTIP no Rio Grande do Norte e Roraima, e considerando que os coordenadores e operadores da FTIP possuem a preocupação de analisar as missões para as devidas correções
e aprimoramentos, na manifestação a seguir, Pedro Florencio, então secretário de Administração Prisional do Rio Grande do Norte, traz os seus apontamentos. Bem, a gente deve destacar a principal finalidade da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária, que o nome já diz, é intervir no sistema que está colapsado. É fundamental. As forças regionais, estaduais, não têm condições, não têm estrutura de mudar um sistema colapsado, convulsionado, em que as organizações criminosas dominam. Então, é fundamental a presença das forças-tarefas de intervenção penitenciária para trazer ordem ao caos, para retomar o controle, para retomar a segurança. Então, ele cumpre esse papel. Numa segunda vertente, é fundamental que as forças-tarefas deixem um legado, porque o que acontece? Elas atuam e retornam. E aí é preciso que o Estado esteja em condições de assumir esse trabalho, sob pena de se perder todo o legado, todo o trabalho que foi feito de reconstrução, de trazer ordem e segurança e controle ao sistema. Então é fundamental que a Força-Tarefa deixe esse legado, que ela também, ao ponto que ela intervém e coloca ordem, ela faça essa transição, que os conhecimentos, que a técnica empregada, os procedimentos, as normas implementadas sejam repassadas para a equipe estadual, para que eles possam continuar implementando a mesma tarefa, mas fora de um contexto de intervenção, já num contexto de fazer o sistema andar, principalmente dando a dignidade à pessoa privada da liberdade e a atenção às atenções em que a lei determina, que a LEP determina que o Estado deva cumprir. No sentido contrário, e aí essa é uma crítica um pouco distante minha, mas ela é uma percepção minha e de vários outros colegas, é que a força-tarefa ela vem e ela precisa atuar com rigor, com disciplina. E, naturalmente, ocorrem os excessos por conta de uma resistência das pessoas privadas da liberdade a um novo modelo de controle de ordem dentro das cadeias. Então, é preciso usar de rigor, de força moderada, de força progressiva, e isso causa um desgaste, um estresse no sistema prisional, nos presos. Ao mesmo tempo que esse modelo implementado também causa um estresse, causa uma tensão sobre os policiais penais, ora policiais penais, antigos agentes penitenciários, que é um modelo que eles não estavam acostumados, então eles são cobrados ao extremo também. Da forma como a FTIP cobra os presos, cobra os servidores, das normas, dos procedimentos, e isso sob muita tensão, sob muita pressão. Então, quando a força-tarefa sai, se retira, o sistema fica sob controle, com ordem, com segurança, mas é fundamental que a equipe local tenha condições de continuar esse trabalho. Só que o que acontece? O sistema fica no limite da tensão, do estresse, para convulsionar novamente. E os policiais locais, antigos agentes penitenciários, não têm ainda a doutrina suficiente, o treinamento, a capacidade de tocarem o sistema sozinhos, de fazer andar. Então, eles continuam o sistema como se tivesse sob intervenção, quando a intervenção é por um período curto de tempo, é só para trazer ordem ao caos. E isso não é passado, não é ensinado, não existe essa transição. E a gente encontra o sistema extremamente tensionado e os servidores extremamente cobrados. Então, eu tenho essa avaliação, muitos servidores, inclusive doentes emocionalmente, porque o nível de tensão, o nível de cobrança é muito grande. O nível de exigência da FTIP é muito grande para que o sistema volte ao controle do Estado. Então, a gente tem esse paradigma a ser quebrado, que é intervir e fazer uma transição o mais rápido possível. A intervenção não pode durar muito tempo, porque ela
também corre o risco de convulsionar, de tensionar sobre um outro aspecto, né? E aí precisa ser feita essa transição, as forças locais precisam ter essa capacidade de gerirem sozinhos. E tem uma outra dificuldade ainda, quando a força-tarefa atua misto, onde o sistema ele não é totalmente dominado pelo Estado, onde tem participação da terceirização. Então, ainda tem essa dificuldade de gerir essa situação, porque a força-tarefa atua sob um modelo, e as pessoas que trabalham têm que estar absolutamente alinhadas ao modelo da força-tarefa, senão você não consegue desenvolver todas as atividades inerentes a retornar a segurança e o controle sobre o sistema prisional. Eu teria essas colocações para fazer. Primeiro, enaltecer a necessidade, o único modelo existente hoje no Brasil para trazer de volta à ordem o controle sobre o caos de um sistema colapsado. Somente a Força-Tarefa de Intervenção tem essa capacidade hoje. Segundo, tem que ser feita uma transição para que as forças locais possam assumir, dar continuidade, não mais intervenção, a manter a segurança e fazer principalmente as ações que a lei determina que a pessoa privada de liberdade receba. E terceiro, de deixar realmente um legado de construção, porque se não houver um cuidado, o legado fica também de destruição emocional, e deixa um sistema sob controle, mas extremamente tensionado, e para deixar na mão das forças locais, sem ela ter a capacidade de gerir uma situação que ela nunca enfrentou. Então as forças locais precisam ser treinadas a isso, né? Treinadas, ensinadas literalmente. Essa transição é fundamental. A principal necessidade da intervenção é fazer a transição para que o sistema volte à normalidade, saia do período de intervenção e volte à normalidade. Na mesma vertente, Sargento Roney, ícone da inteligência penitenciária de Roraima, traz a sua manifestação acerca do período em que a FTIP permaneceu naquele estado. A atuação da FTIP em Roraima foi muito positiva, inicialmente com a retomada do controle da unidade prisional, né? A unidade e os presos ficavam todos soltos. Existiu também uma força-tarefa de recuperação do sistema prisional como um todo, né, por parte da gestão. Posteriormente, a FTIP adotou um procedimento de repassar o conhecimento aos servidores aqui do Estado, realizando diversos cursos, qualificando o pessoal para que pudesse fazer essa transição ao final, o término da força-tarefa aqui em Roraima. Um ponto negativo foi a atuação da inteligência, né? Realmente foi algo de se considerar desastroso. Deixou a atividade de inteligência já constituída do Estado mais escura por um período de 3 anos, tendo em vista que não houve repasse de nenhum conhecimento e nem as anotações que eram encontradas do crime organizado dentro da unidade prisional foram levadas por esses profissionais que atuavam na atividade de inteligência. No tocante à crítica do Sargento Roney quanto à atuação da inteligência penitenciária, acreditamos que com a criação da Diretoria de Inteligência Penitenciária em 2019, o distanciamento tenha sido mitigado, pois, desde então, no próprio planejamento da missão, ocorre a presença de um integrante desta diretoria, facilitando a interlocução e o compartilhamento de conhecimentos. No trecho final deste conteúdo, trago a manifestação do delegado de Polícia Civil, McDowell Fortes, que, entre 2019 e 2020, ocupou a chefia da Inteligência Penitenciária da Secretaria de Administração Prisional do Pará e foi fundamental parceiro na atuação da FTIP naquele estado. Eu vejo que a intervenção penitenciária
ela provou, pelo menos aqui pra gente, né, do Pará, ela provou que onde o Estado se faz ausente, bicho, eles reinam mesmo, né? Mas se o Estado se faz presente, tá aí, ó. Acabou, cara. Acabou com a zona de conforto dos caras, que era, pô, a zona de conforto perfeita. Nem eles sabiam que tinha uma zona de conforto tão boa. Eles descobriram que ela existia quando perderam. Que é exatamente essa proteção que o Estado dava dentro da cadeia pro cara. Porque era uma cadeia sem controle mesmo, o Estado só jogava lá dentro, né, tipo assim, joga lá dentro e tu se salva aí, se cria, né? Se vira. E os caras se viraram, né, bicho? Na ausência do Estado e criaram um verdadeiro quartel-general nas cadeias, né? E sob a segurança externa do Estado. Então, porra, perfeito, mais que perfeito, né? Pra poder gerir as atividades ilícitas deles. E isso aqui acabou. Eu lembro do episódio quando a FTP chegou, que entrou no CRPP3 para fazer aquela análise, né, olhando tal, para entender a dinâmica da casa penal. E aí tinham dois caras já que tinham passado pela FTP no Ceará, né? O Edgar Correa Moura, que é o Edgar Macaco, que é um dos caras permanentes, né, no topo do Comando Vermelho, conselheiro final dos finais. E o parceiro dele, que também é um dos caras permanentes lá, também conselheiro final dos finais, que é o Tiago Teixeira Salles, o gato mestre. E esses caras, eles falaram para os outros lá, né? Eles passaram mensagem, eles dizendo assim, ó, vamos começar a eleger as lideranças na rua, porque a partir do momento que começar essa intervenção com essa FTIP, acabou. Acabou, a gente vai ficar sem telefone, vai ficar sem comunicação, acabou, cara. Pode eleger liderança na rua, porque quem está aqui dentro não comanda mais nada. Então, se a gente quer dar continuidade aos esquemas de agente de tráfico, roubo, né, das questões de mensalidade e manutenção da facção, a gente vai ter que escolher os caras que estão na rua, que são capazes de administrar. Para você ver o nível desse trabalho, né, da Força de Intervenção Penitenciária. Porra, o cara que já passou, o cara entendeu assim, acabou, cara. E foi dito e feito, né? Graças aí à ousadia de vocês, de chegar aqui com a ideia de tomar poucas casas penais, mas aqui resolveram tomar todas, né? Simplesmente o Estado se alinhou. Se alinhou. Aqui não tem mais casa penal que o crime fala, né? Que o crime domine. Como vocês investiram e acreditaram. Para mim, eu falo sempre, acho que a melhor ferramenta até hoje criada no combate ao crime organizado no Brasil foi a FTIP. Porra, é fantástico, assim, eu tenho muito respeito por esse trabalho. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. Quer saber mais sobre o conteúdo deste episódio? Acesse www.extramurospodcast.com, extramuros com H, e confira notas, transcrição, outros detalhes exclusivos e funcionalidades para comentários e compartilhamento de nosso propósito. Será um prazer receber a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima!